Está comigo o jornalista Leandro Fortes, que toda semana está aqui, segunda-feira, comentando as notícias do dia e também notícias que foram destaques no final de semana. Boa tarde, Leandro. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bem, neste feriado aqui do 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, eu aqui no estúdio da TVT e você da sua casa, aí levando notícias e informações para os nossos telespectadores aqui da TVT e também da Rádio Brasil Atual. Não é isso mesmo, Leandro? É isso mesmo, estava aqui. Posso começar falando uma coisa que eu acho importante, que vai Maravilha. À balizar a tarde, nossa conversa? vou fazer um trocadilho aqui. Você comigo, meu convidado, você manda. Então tá bom. Então vou mandar aqui uma. Seguinte, o que é mais impressionante de tudo que está acontecendo hoje não é nem o Bolsonaro passando vergonha de novo, né, no exterior, lá em Dubai, e nem exatamente a entrevista do Lula, embora tenha sido uma coisa muito legal a entrevista do Lula lá em Bruxelas. Mas é o fato, Cosmo, impressionante de que a mídia tradicional continua silenciando o Lula. Né? Não há uma cobertura, quer dizer, ele faz um pronunciamento, ele está sendo recebido por chefe de Estados, ele é o líder das pesquisas há mais de um ano, né? Ele tá representando o Brasil de uma maneira que o Bolsonaro não consegue representar desde que tomou posse, está falando coisas muito importantes, né? Está sendo reverenciado no Parlamento Europeu, sendo aplaudido de pé, e a mídia não dá nada. Não dá nada. Eu estava procurando aqui, assim, quando não ignoram completamente, pegaram uma frase dele sobre o Alckmin. Imagina, a coisa menos importante do mundo para o Lula hoje é se o Alckmin quer ser ou não quer ser vice dele. E continua sendo completamente ignorado pela mídia. É uma coisa impressionante, Cosmo. Impressionante. Bom, Leandro, já que você começou com esse assunto do Lula especificamente, dessa viagem do ex-presidente à Europa, e falou aí da invisibilidade que a mídia tradicional brasileira vem dando a esta viagem, o que chama a atenção é que não foi uma viagem para qualquer país, né? Vamos lembrar aos nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, Leandro, que o presidente, esse giro pela Europa, Alemanha, França, Bélgica, e na Alemanha também, partidos importantes do ponto de vista da geopolítica internacional, não é, Leandro? Pois é, ele tá sendo recebido como chefe de Estado. O Brasil não tem representatividade republicana. Hoje é o dia 15 de novembro, proclamação da República, nós somos para o mundo, né, o mundo que nos olha pelo viés do governo Bolsonaro, nós somos uma república de banana. Nós viramos uma república que é uma grande piada de mau gosto internacional. Lula estava no parlamento hoje, depois deu uma entrevista coletiva, e ele foi aplaudido durante a coletiva pelos europeus. Ele estava explicando, né, o que foi o governo, qual era o orgulho de ser brasileiro durante os governos do PT, como a questão o enfrentamento à questão da fome, a questão do meio ambiente. E o contraponto que nós temos no mundo hoje é o Bolsonaro, né, aquela boca podre lá em Dubai, dizendo que a Amazônia não pega fogo porque é úmida. Você está mentindo os números, mentindo a situação, como se fosse possível, Cosmo, hoje, em plena era digital, o sujeito mentir sem que as pessoas descubram na mesma hora que ele está mentindo. Então Pois é, fazem um Leandro. discurso para ele, uma coisa falaciosa, e ele está lá mentindo com aquela boca podre para o mundo todo ver. Pois é, Leandro, nós temos um ex-presidente que é recebido na Europa com pompas de estadista e que leva propostas efetivamente para contribuir, num caso específico, com o atual momento, né? A gente acabou de ter a COP26, a Conferência Climática das Nações Unidas sobre o clima, em Glasgow, na Escócia. Um presidente que tem essa preocupação especificamente, o Lula, vai para a Europa e nas suas agendas com os estadistas tem essa preocupação de levar propostas e de como o mundo pode seguir em frente aí com uma energia limpa, trabalhando essa questão do meio ambiente. Por outro lado, nós temos o atual presidente aí, Bolsonaro, que não foi para Glasgow, na Escócia, não mandou o seu representante, mas não foi como estadista, e agora vai para os Emirados Árabes Unidos, e aí começa mais uma vez aquilo que já é tradição. Propagar fake news no que diz respeito à Amazônia. Isso. Isso reforça ainda mais a falta de credibilidade da atual gestão da presidência aqui do Brasil, Leandro? Reforça não só a absoluta falta de credibilidade, como assim a falta total de responsabilidade
sobre os problemas nacionais. Assim, como ele não está sendo ouvido por ninguém minimamente decente, eu vi agora há pouco que ele foi participar de um evento de uma luta de jiu-jitsu. Porque ele não é convidado para nada que tenha relevância, por chefes de Estado. Ninguém quer discutir com ele, todo mundo foge dele. É um sujeito não vacinado, né? Num país. Aliás, o Lula colocou isso muito bem na entrevista coletiva, mostrando a relação do número de habitantes do Brasil com o número de mortos em relação ao mundo, mostrando que o Brasil é uma excrescência, onde o governo irresponsável não comprou vacinas, debochou dos mortos, debochou dos parentes dos mortos. Assim, e nós nos tornamos um país sob comando de um responsável total, e esse responsável ele não tem nenhum nexo com a realidade, ele não tem nenhum vínculo com a realidade brasileira. Ele está em Dubai com uma dúzia de vagabundos junto com ele, gastando uma fortuna em diária, gastando dinheiro público. Levou os filhos, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, né, o Bananinha e o Rachadinha, para fazer turismo até o Magno Malta, ex-senador do Espírito Santo, lá que fez a oração, né, evangélica quando o Bolsonaro ganhou. Esse cara está lá, ele não tem cargo, ele não tem emprego. O que ele está fazendo em Dubai? Junto com o Hélio Negão, também um deputado que é absolutamente inútil. Né? Um sujeito que é levado a tiracolo, né? Totalmente inútil. Como é inútil o próprio presidente da República, né, Cosmo? Agora, Leandro, o que chama a atenção também, né, essa forma, sem nenhuma preocupação, como você bem lembrou, em tempos atuais de informação que ela vaporiza instantaneamente, chega em qualquer lugar do mundo, sem numa agilidade de velocidade da luz, por exemplo. Essas declarações do Guedes, dizer que o Brasil, aqui no Brasil cresce, um dos países da economia que mais cresce, e essa informação, a afirmação do presidente Bolsonaro, de que a Amazônia tem mais de 90% de sua área preservada. Que loucura, porque isso remete a 1500, quando fomos descobertos. Exatamente. A gente sabia que o Bolsonaro tem uma ligação com a Idade Média, né? Mas não sabia que ia tão longe. É uma coisa ridícula. Mas sabe por quê, Cosmo? Ele não está falando para ninguém lá no exterior, nem está falando para ninguém sério, nem para ninguém decente, nem para ninguém com o mínimo de neurônios. É um discurso, exatamente o que ele fez na ONU. Ele adotou esse discurso e vai levar até o fim, porque é uma narrativa para o seu eleitor, para o eleitor dele, Bolsonaro, né? Para manter amalgamada isso que a gente chama pejorativamente de gado bolsonarista, mas esse grupo de eleitor de fanáticos, de analfabetos políticos, de dementes, de pessoas sem caráter, enfim, o que sobrou desse esgoto bolsonarista, que é o que consolida o núcleo eleitoral dele, é o núcleo duro eleitoral dele. Então ele só fala para ele agora. Ele sabe que esse núcleo ele tem que manter, porque ele tem que manter esse núcleo para o caso, inclusive, dele não conseguir nem se reeleger presidente, nem para o segundo turno. Porque ele vai precisar desse núcleo eleitoral, dali para frente, para ser candidato a alguma coisa depois, para poder ter imunidade parlamentar. Porque a luta do Bolsonaro hoje, e da família dele, dos filhos, é para não ser preso no dia seguinte, após as eleições, que ele vai perder. Porque, inclusive, ele já foi abandonado pela burguesia nacional. Né? A mídia, a burguesia nacional, já escolheram o Sérgio Moro para ser a terceira via, para destronar o Bolsonaro e tentar enfrentar o Lula. Eles estão buscando o anti-Lula, e as pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro não tem a menor condição de chegar, talvez, nem no segundo turno. Então, a luta dele, do Bolsonaro, agora é por sobrevivência, não é por política. Leandro, já que você tocou no assunto eleições, vamos falar agora desse, se é assim que se pode falar, imbróglio envolvendo a filiação partidária de Bolsonaro, que está sem partido, né? No final de semana, muito zum em torno da filiação de Jair Bolsonaro ao PL do Valdemar Costa Neto, né? E estava previsto aí esta filiação para o dia 22 de novembro. Mas aí, mudanças por completo, não se sabe mais quando será essa filiação e se vai, de fato, se filiar ao PL. Eu queria que você comentasse para a gente todos esses bastidores que envolveu aí essa questão da filiação de Bolsonaro ao PL. Olha só, o sujeito que não consegue se filiar ao PL, que é um esgoto, que é uma lata de lixo da política brasileira, ele não tem mais para onde ir, Cosmos. Ele vai para onde? Nem no PL ele consegue abrigo. Ele é incapaz, como presidente da República, de fazer uma articulação política para se filiar ao PL. O PL, gente, é o esgoto da política brasileira. É uma lata de lixo da política brasileira.
É o abrigo de políticos de 15ª categoria. É É, inominável o que é o PL. E ele não consegue fazer uma articulação política mínima para garantir o PL, porque ele quer entrar, ele acha que, como ele é o presidente da República, ele pode dominar o partido onde ele vai entrar. Ele já entrou dizendo que quer que o PL fique na mão em São Paulo, do Eduardo Bananinha. E o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, não vai abrir mão da sua principal boca de fumo para entregar para o Bolsonaro. É claro aliás, que Leandro, não. É uma burrice e uma ingenuidade misturada. Aliás, né, a internet pirou no final de semana porque existia aí especulações de que houve palavras de baixo calão, Eu não xingamentos, tenho na troca dúvidas. de mensagens daqui do Brasil e lá com a comitiva nos Emirados Árabes Eu não Unidos. tenho, eu não tenho a menor dúvida, porque esse é o nível dessa gente. Essa gente é um lixo humano. É briga, é briga por boca de fumo. É briga por quebrada de boca de fumo. Assim, é uma gangue brigando com o outro para tomar o ponto do outro. É isso que está acontecendo. E a Ah, linguagem entre o Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro, que é um boca podre, né? Que é um sujeito ignorante, nojento, asqueroso, mal cheiroso e completamente sem educação. Então ele perde as estribeiras, vai para cima do Valdemar Neto, que é chefe de uma gangue de muitos anos que domina a política brasileira. É óbvio que a troca de mensagens, e eu espero que essa troca vaze em breve, mostra a qualidade política das duas figuras envolvidas nesse processo. agora, o que também chama a atenção, né, o Leandro, que além dessa questão especificamente envolvendo a filiação ao PL, existe também a expectativa de outros partidos no entorno, como o PP, bem, enfim, outros partidos do Centrão aí, que acho que até o final do ano a gente vai falar muito sobre essa questão, né? Com certeza, ele agora vai ter que voltar para o PP. Ele foi do PP há muitos anos. O PP que é o Uhum, partido mais corrupto do Brasil. uhum. Ele vai ter que voltar. Ele não tem para onde ir, porque assim, uma hora ele vai ter que se filiar para poder cumprir o prazo eleitoral. O PSL não o quer de volta. Né? Esses partidos maiores não querem, podem até apoiá-lo em algum momento, mas não querem se miscuir com essa gente, com milicianos. Aí vai sobrar essas porcarias. Uma lata de lixo disponível, ele não pode mais usar, que é o Podemos, que já está tomada pelo Sérgio Moro. Então ele vai acabar isso, voltando para o PP, entrando para alguma sigla, uma sigla dessas vagabundas que gravitam em torno da política brasileira, porque ele não tem representatividade política nenhuma. Ele é um fenômeno eleitoral absolutamente datado, Cosmo. Uma confluência de problemas, de crises, que nos jogou nessa desgraça. É até difícil tentar repetir isso. Uhum, uhum. Então ele vai ficar isso, vai acabar indo para o PP. O partido onde ele vai estar não importa mais, nem para a gente, nem para ele, né? Vai ser só uma questão burocrática, porque ele vai jogar todas as suas fichas na produção de fake news, na produção de mentiras, e nos argumentos para manter unido esse núcleo duro dele de fanáticos religiosos, idiotas, ignorantes, fascistas, que é só o que restou para ele, essa gente que o apoia e fica ali naquele cercadinho no Palácio do Alvorada. Leandro, para finalizar a nossa conversa aqui nesta segunda-feira, neste feriado de 15 de novembro, neste final de semana, o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, saiu às ruas de várias cidades do país na marcha contra a fome, né? Lembrando, a fome está batendo a porta aí de milhões de brasileiros e o que chamou a atenção nessa marcha, Leandro, vários cartazes, lembrando a questão de osso, pé de galinha e carcaça de peixe, ou seja, e os preços exorbitantes nos supermercados. Queria que você falasse para a gente também sobre essa marcha aí de manifestantes contra a fome em todo o Brasil. Pois é, a fome voltou a ser, tanto que o Lula falou muito bem sobre isso hoje na entrevista em Bruxelas. A fome voltou a ser a pauta principal no Brasil. Desde 2003, desde que o Fome Zero foi inaugurado no primeiro governo Lula e tal, a fome deixou o Brasil, saiu do mapa da fome da ONU, e agora metade da população brasileira, 50% da população brasileira, pode chegar a 60% da população brasileira, vive em algum tipo de insegurança militar, desde a fome severa, que ataca 20 milhões de pessoas no Brasil, até a insegurança alimentar mais leve, que é aquela que você come, almoça, não sabe se janta, janta, não sabe se toma café, mas é um horror isso. E o Paulo Guedes
tem coragem de dizer que quando ele vai no supermercado, as pessoas parabenizam ele pelo governo. Quer dizer, são pessoas que, assim, além de não ter nenhuma conexão com a realidade, são cruéis, Cosmo, são psicopatas, porque É, são capazes de mentir diante de uma realidade que está estourando na nossa frente. A é, fome no Brasil virou um problema gravíssimo. E vai precisar de um governo, de novo, como foi o primeiro governo Lula, para enfrentar esse problema de frente e a gente resolver o problema da fome para depois resolver os problemas do país, porque você sabe, quem tem fome tem pressa, né? é verdade, a fome não espera, né, Leandro? E só para É. finalizar, é inacreditável, né? Como que essa coisa estão romantizando osso de boi, pé de galinha e carcaça de peixe. Como assim romantizar um prato com osso de boi, Leandro? Estão romantizando, quer dizer, isso é um movimento dessa mídia canalha que nós temos no Brasil. Essa mídia canalha repleta de jornalistas cafajestes, que são capazes, em nome do seu salário, às vezes um salário de bosta, né, fazer esse tipo de serviço. Estão romantizando o uso de lenha, como se fosse aqueles fogões a lenha, como se fosse uma coisa onírica do sítio do Capão Amarelo, tia Anastácia e Dona Benta cozinhando no fogão a lenha, fazendo quitutes maravilhosos. São pessoas que estão se queimando, crianças que estão se queimando, dando entrada em estado gravíssimo, com queimaduras gravíssimas nos hospitais no Brasil afora, porque estão utilizando álcool para cozinhar, estão utilizando tijolos com lenha, sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum conhecimento. 80% da população brasileira é urbana, ninguém sabe usar fogão a lenha. É verdade, Fogão a é lenha verdade. é um luxo de resorts e cabaninhas que a classe média frequenta, né, em resorts rurais. Isso é ridículo. Aí as É. pessoas estão se queimando, né, estão vivendo precariamente e a mídia fica romantizando. As pessoas estão voltando ao passado. Assim, olha, tem momento, viu, É que é difícil, difícil, viu? né? É É difícil. verdade.